Galera, vamos responder essa questão que vocês me mandaram aqui. Amostras dos gases oxigênio e dióxido de enxofre foram coletadas nos frascos idênticos A e B, respectivamente. O gás trióxido de enxofre pode se formar se ocorrer uma reação entre os gases dos frascos A e B quando estes são misturados no frasco C, beleza? Para respondermos essa questão, nós vamos fazer o desenho dos frascos. Nós temos aqui um frasco A, beleza? E nós temos aqui o frasco B. No frasco A nós temos o gás oxigênio, no frasco B a gente tem o dióxido de enxofre. O que acontece? Ele falou que os dois estão a 298 Kelvin, tranquilo? Que nós temos uma pressão de 1 atm no primeiro e uma pressão de meio atm no segundo. Tratando-se de uma questão de gases que não tem uma transformação dentro dos recipientes isolados A e B, porque ele vai falar que tem uma transformação que vai para formar o SO3, mas é em um terceiro frasco. Os recipientes A e B, antes de se misturarem no frasco C, não sofrem transformação. Então, se não sofrem transformação, nós estamos diante de uma fórmula, né? De uma situação que a gente utiliza a fórmula PV igual nRT. E aí, nesse caso de fórmula, a gente corta a temperatura porque a temperatura é a mesma. A constante também é a mesma. E o volume também é o mesmo. Isso vai dizer para a gente que o número de mols e a pressão são proporcionais. Quem tem maior pressão é porque tem maior número de mols. Quem tem menor número de mols tem menor pressão. Como não foi dado todos os dados, né, de pressão, volume, temperatura, constante aqui, não dá para a gente calcular o número de mols. Então, nós vamos atribuir, vamos dizer que no frasco A, nós temos um número de x mol. Uma incógnita que a gente não sabe qual que é. Já no frasco B, a gente tem metade da pressão. Logo, nós vamos ter o quê? Metade do número de mols. Então, a gente tem 0,5 x mol. Se esse x for 3 em 1, vai ser 1,5. Se for 2, vai ser 1. No caso, o B tem metade de A. Ou, como fala na alternativa 1, não é isso? O frasco A tem o dobro das moléculas do frasco B. Com isso, nós dizemos que a afirmação 1 ela é correta. Ela é correta. Tudo bem? A afirmação 1 é correta. Vamos responder a afirmação 2. Na afirmação 2 está o seguinte: o número de átomos no frasco B é o dobro do frasco A. Primeiro, no frasco A, nós temos O2. Quando nós temos um O2, acaba que nós vamos ter 2 átomos. 2 átomos, beleza? Nós temos 2 átomos, o dobro de átomos. Já no caso do SO2, um SO2 fornece para a gente 3 átomos. 3 átomos. Então, é o triplo de átomos. Só que a questão não dá para a gente calcular. A gente sabe que a gente tem x O2. Logo, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter 2x de átomos. 2x de átomos. No caso do SO2, nós temos 0,5x. 0,5x. E nesse caso, então, a gente vai ter o triplo de 0,5 é 1,5x de átomos. E aí, nós vamos analisar a afirmativa 2. O número de átomos do frasco B é o dobro de A? Não, não é o dobro, não. Nós temos no frasco B 1,5, enquanto no frasco A nós vamos ter 2. Então, não é o dobro. Tudo bem? Vamos responder a afirmativa 3. Ambos os frascos A e B apresentam a mesma massa. Vamos fazer a mesma coisa. Quando a gente tem aqui um O2, certo? Um O2, nós vamos calcular a massa. A massa do oxigênio, na tabela periódica, é 16 vezes 2 vai dar 32 de massa. Tudo bem? 32. No caso do SO2, nós vamos ter aqui, ó, enxofre tem massa 32 vezes 1, mais oxigênio tem massa 16 vezes 2. Vai fornecer uma massa de 64. Isso quando a gente tem um de cada. Só que aí vem aqui. No caso do O2, nós temos uma quantidade que a gente chamou de x. Então, nós vamos pegar 32 vezes x. E no caso do SO2, nós temos 0,5x. Então, nós temos que multiplicar por 0,5. Então, vezes 0,5x. 0,5x. Nós vamos obter quanto? Nós vamos obter aqui 32x. Enquanto no O2 nós também temos 32x. E aí, 32x e 32x é a mesma quantidade.
Então, nós temos a mesma quantidade em massa, nos dois recipientes, nos recipientes A e B. Tudo bem? Nós vamos ter 32, porque nós sempre multiplicamos a massa que a gente achou na fórmula vezes o número de mol, que nesse caso é x mol. E no caso do frasco B, a gente achou que é 0,5x, então a gente multiplica por 0,5x. E aí nós vamos achar 32x. Tudo bem? Então, dessa forma, nós chegamos à conclusão que a afirmativa 3 também é correta. Beleza? Vamos para a nossa afirmativa 4. Considerando que a reação ocorreu por completo, o frasco C ainda contém gás oxigênio. No caso, a reação é formada pelo seguinte: nós temos aqui meio O2 reagindo com um SO2, formando um SO3. Essa é a reação que a gente tem, balanceada. O que a gente tem que fazer aqui? Nós vamos pegar e analisar o seguinte. Quando a gente tem 0,5 de O2, isso reage com 1 SO2. E aí, nesse caso, tanto faz você colocar o valor ou do O2, ou o valor, se você preferir, do SO2. Você vai escolher qual que você vai querer aqui, tudo bem? O importante é o seguinte, vamos colocar o do O2, porque já é o primeiro, geralmente a gente coloca o primeiro. Nós temos 1x, né, a quantidade que a gente tem. No caso, quando a gente tem 1x de O2, a gente vai precisar de qual quantidade de SO2? Vamos chamar essa quantidade de N. Vamos achar que essa quantidade N é igual a 2x, a 2x de mols de SO2. Porém, pelo que a gente viu no início da questão, nós vimos que essa quantidade que a gente tem, isso é o que a gente precisa. Porém, a gente tem só 0,5x. Se a gente só tem 0,5x e precisa de 2, isso quer dizer que falta SO2. Se falta SO2, quer dizer que o SO2 ele é limitante. Tudo bem? E aí nós chegamos à conclusão seguinte: sempre que um reagente falta, o outro está sobrando. Então nós chegamos à conclusão que sobra O2. E se sobra O2, nós vamos dizer que essa afirmação 4, ela está correta. Quando a reação acontecer, ainda tem oxigênio no final. Aí você assim, então, mas e se eu tivesse colocado o valor para o SO2? Vamos fazer a mesma coisa, o mesmo raciocínio que a gente fez aqui, ó. Nós temos meio O2 mais SO2 formando SO3. Beleza? Nós vimos lá que nós temos 0,5 O2 para 1 SO2. Se a gente falar que a gente tem aqui 0,5x de SO2 e falar que vamos precisar de uma quantidade M, vamos achar que M vai ser igual a 0,25x. Isso de 0,25x é a quantidade que a gente precisa de O2. Isso é o que a gente precisa. Porém, a questão falou que a gente tem 1x de O2. Se a gente precisa de 0,25 e a gente tem 1x, isso quer dizer que sobra O2. Quem sobra é o reagente em excesso. Sempre que sobra um reagente, a gente chega à conclusão que falta o outro reagente, que nesse caso é o SO2. Mas, de qualquer forma, nós vamos chegar à mesma conclusão, que vai sobrar O2 no final lá. Quanto? Se a gente precisa de 0,25 e tem 1, vai sobrar 0,75x. Tudo bem? Então, essa vai ser a nossa resposta. Nós vamos dizer que a afirmativa, né, a afirmação 1 está correta, a afirmação 2 está errada, a afirmação 3 ela está correta e a afirmação 4 está correta. Beleza? Essa vai ser a nossa resposta aí.